Nesse momento, o livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37 até o final desse capítulo, tá bom? Atos 2, 37 em diante. Você que tem aí seu aplicativo, sua Bíblia, você pode abrir para nos acompanhar. Se não, nós vamos ler, você ouve a nossa leitura, depois também você pode conferir, ler lá na sua Bíblia, mas só para repetir, para dar tempo de você abrir aí, Atos, capítulo de número 2, versículo 37 em diante. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compunginou-se nos seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, dando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto é fundamental para a fé cristã e para a nossa reflexão como igreja, né? Não só a igreja no sentido denominacional, mas sobretudo nós individualmente, como discípulos e como discípulas, como pessoas que creem em Jesus. Só para fazer uma breve recapitulação, o início do capítulo 2 de Atos tem a descida do Espírito sobre discípulos que estão reunidos na festa de Pentecostes. Do versículo 14 até o 36, Pedro se levanta para pregar o texto de Joel para aquelas pessoas e dizer o que estava acontecendo naquele momento. E agora, aquelas pessoas que ouviram o apóstolo Pedro pregando, e muitas, milhares, não é exagero meu dizer que milhares de pessoas que ouviram Pedro pregando e viram a descida do Espírito sobre os 120 discípulos e a alegria e os frutos que aquilo gerou neles, eles ouvem com atenção o que Pedro fala e perguntam para Pedro e para os demais discípulos que ali estão reunidos o seguinte: o que faremos, pois, irmãos? O que nós devemos fazer diante disso? Diante de sabermos que a promessa de Deus, o seu Espírito, os seus dons, de que Deus usa e tal, o que nós faremos então? Eles ainda não estão entendendo, né? É tudo muito novo, é tudo muito impactante, e eles fazem essa pergunta e Pedro respondeu para eles uma coisa muito importante: arrependei-vos, arrependei-vos e cada um seja batizado. Olha, o convite do apóstolo Pedro, diante da pergunta daquele pessoal todo que estava ali ouvindo, era: vocês devem se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus egoísmos, se arrepender daquilo que tem, da sua incredulidade, porque eles tinham zombado dos discípulos que acabaram de receber o Espírito, e vocês devem se arrepender disso, se arrepender da dureza de coração de vocês, da incredulidade, de verem Deus agindo, de ouvirem a palavra de Deus e não se converterem a essa palavra. Vocês devem se arrepender, esse é o primeiro passo. Uma amiga nossa colocou ali nos comentários que é um tempo de reflexão. Ela tem toda a razão, é um tempo de reflexão e é um tempo de arrependimento.
Eu não creio, como eu já falei em outras vezes, que isso é Deus nos castigando ou castigando a humanidade por se sentir ofendido. Não, eu não creio num Deus vingativo, inseguro e mau, não. Eu creio no Deus que Jesus revela, num Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, né? E que não é afetado pelo que os seres humanos fazem, e quando os seres humanos erram, ele dá uma nova chance, ele perdoa, ele chama ao arrependimento, mas nós devemos nos arrepender sim, porque esse Deus nos dá a chance do arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós encontramos acolhida nele. Quem sabe esse tempo não seja um tempo de crescimento, eu acho que é, um tempo de oportunidade, da gente se arrepender, por exemplo, das escolas dominicais, que a gente podia vir pessoalmente, cada um na sua igreja, os que fazem parte de uma, e que a gente não ia por motivos banais. E hoje a gente percebe a falta que faz a possibilidade de se reunir. Quem sabe a gente não tem que se arrepender das oportunidades que a gente tinha de estar no culto, de estar na igreja, de estar com os irmãos, e a gente deixava essa oportunidade passar por motivos que não se justificavam. Quem sabe a gente não tem que se arrepender de compromisso que a gente tinha com escalas na igreja, com compromisso na igreja, com compromisso uns com os outros, e no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa casa, e que muitas vezes a gente abria a mão por motivos que poderiam ter esperado. Quem sabe agora a gente não esteja percebendo a falta que faz estarmos juntos na igreja. Quem sabe agora a gente não está percebendo a falta que faz acordar cedo para ir trabalhar, o nosso ambiente de trabalho. Quem sabe agora a gente não esteja preocupado com o trabalho que a gente tem, sendo que antes a gente nem ligava para isso, talvez. Quem sabe a gente fazia de qualquer maneira antes disso tudo acontecer, não é? Quem sabe a gente nem ligava para os nossos entes queridos. Quem sabe a gente não aproveitava uma oportunidade de um lazer com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido. Quem sabe agora a gente não pode se arrepender disso e refletir sobre todas essas questões no momento em que nós estamos passando. Mas não só isso, não só nesse momento, porque sempre é uma oportunidade que Deus nos dá de nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, não é? Aqui no e de coisas muito maiores. Quem sabe você não tem que se arrepender de algo mal, de algo ruim que você esteja fazendo na sua vida, e hoje seja uma oportunidade que Deus está lhe dando para ouvir Ele falando com você. Você precisa se arrepender, porque se você se arrepender, você vai encontrar acolhimento em Deus e uma nova oportunidade de graça e misericórdia em Deus. E Ele diz: arrependei-vos e sejam batizados. A importância do batismo, né, que é um voto, não é bem um voto, mas é um passo adiante daquele que crê no Senhor Jesus. E ele diz: e vocês vão receber do Espírito Santo. O grande assunto desse capítulo todo é a recepção do Espírito Santo em suas vidas. E para a gente não tomar muito tempo, né, a situação continua, a conversa continua. O apóstolo Pedro diz que essa é a promessa não só para eles, mas para os seus filhos que ainda estão longe, que ainda nem ali estão, nem ali estavam, né? Nem ali estavam ouvindo, nem ali estavam vendo, mas que a promessa também os incluía. Você que está nos ouvindo, talvez você nunca tenha ido numa igreja, mas isso não é impedimento para que Deus ame você e para que Deus alcance você, porque a promessa do seu Espírito é para todos. Salvai-vos desta geração perversa. A geração lá em que eles viveram, do Império Romano, em si e nos seus próprios lucros. E parece que a coisa não é diferente hoje. De uma turma que cada vez enriquecia mais às custas do povo simples e trabalhador, e parece que não mudou muitas coisas. De um pessoal que era incentivado a pensar apenas em si, em ganhar cada vez mais dinheiro, em cuidar somente de si, e parece que as coisas não mudaram muito, né? E o apóstolo Pedro continua então nos orientando, que continua sendo pertinente o seu conselho: salvai-vos dessa geração perversa. Não pensem que a vida se resume a dinheiro, que a vida se resume a conquistas
materiais, financeiras. Não pense que a vida se resume a pensar apenas em você, que você é autossuficiente, que você só precisa de você mesmo, ponto final. Não. Não pense em você. Salvai-vos dessa geração perversa que tem nos ensinado a sermos egoístas, a pensarmos apenas no que é material. O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos apenas neste mundo, seremos os mais miseráveis dos seres humanos. A vida é bem maior do que isso. É claro que todos nós queremos ter conforto, queremos melhorar de vida, todos nós queremos ganhar melhor, e se nós fizermos isso de modo honesto, decente e de modo ético, não há problema nenhum nisso, mas não pensemos que a vida acaba nisso apenas, né? A vida não se resume a isso, ela é muito maior do que isso. E depois ele fala algumas coisas importantíssimas sobre a igreja, a partir do versículo 42. Eles perseveraram. Perseverança é muito importante nesse momento, é sempre importante, ainda mais nesse momento em que nós não podemos estar fisicamente juntos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no Novo Testamento. Eles perseveravam nas orações. Orem uns pelos outros, continuem orando por nós, orando pela igreja. Eles perseveravam no partir do pão, ou seja, na intimidade, e também na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um deles havia temor, havia respeito a Deus e a sua palavra e a sua obra. Havia reverência a Deus, a sua obra, a sua palavra. Isso é importante e, consequentemente, muitos sinais e prodígios se faziam através dos discípulos. Muitas pessoas em nosso tempo correm desesperadamente atrás de alguns milagres, de mídia, de milagres teatrais. Muitas vezes não são milagres verdadeiros do próprio Deus e do próprio Evangelho, mas a Bíblia nos orienta e nos diz que os sinais é que acompanham quem crê, não o contrário. Não os que creem que saem desesperados atrás de sinal, não. São os sinais que acompanham naturalmente aqueles que creem, que valorizam a sua palavra, que são reverentes a Deus, a sua palavra, a sua obra, que vivem o Evangelho que Jesus nos ensinou. Ora, eles tinham temor, reverência, perseveravam, e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos, né? E prossegue. Eles criam, estavam juntos, tinham tudo em comum, não eram egoístas, tinham tudo em comum. Cada um fazia a sua parte. Quem tinha mais, dava mais. Quem tinha menos, dava menos, mas dava algo. Quem precisava, recebia. Quem precisava de um pouquinho, recebia um pouquinho. Quem precisava de muito, recebia muito. Porque assim a igreja, que era um grupo pequeno, um grupo de pessoas pobres, de pessoas necessitadas, consegue resolver um problema de distribuição de renda entre os seus membros. Não tem nenhum mega empresário aqui. Não tem nenhuma pessoa rica aqui. Não tem ninguém aqui rasgando dinheiro. Não tem nenhum aqui sobrando, não. Mas eles entendem o seu papel como corpo, como irmãos, como irmãs. Eles entendem que ainda que eles tinham pouco, tinha outros que tinham menos ainda e outros que não tinham nada. E eles, como irmãos em Cristo, precisavam cuidar uns dos outros. Não é? E o texto diz que eles vendiam propriedades que tinham. O maior exemplo disso é Barnabé. Ninguém obrigou Barnabé a vender a propriedade que ele tinha em Chipre. Ninguém pediu a ele, ninguém constrangeu ele. Ele foi movido pelo Espírito e voluntariamente vendeu e entregou aos pés dos discípulos, não para que os discípulos comprassem carros, casas, não, mas para que cuidassem uns dos outros, sobretudo dos mais necessitados. É tempo de nós cuidarmos cada vez mais uns dos outros, não é? De nós orarmos, de nós contribuirmos, de nós acudirmos ao necessitado, certamente. E é claro que o Espírito continua tocando em corações para que sejamos generosos, para que possamos dar, para que possamos ajudar. Talvez alguns de nós tenham fechado o coração e não devemos fazer isso, não é? E mais, para a gente chegar ao final. Diariamente eles estavam unânimes no templo. No templo nós não podemos estar, pelo menos por enquanto. Mas podemos continuar juntos diariamente, orando uns pelos outros, abençoando, cuidando uns dos outros, e permanecermos unânimes.
Unanimidade não significa uniformidade. É estarmos juntos, ainda que às vezes possamos pensar diferente, possamos ter opiniões diferentes, mas lutarmos para que o propósito maior prevaleça. Não é? E eles partiam o pão de casa em casa, ou seja, cada um cuidando da sua, uns dos outros e cuidando da comunhão de casa em casa. Se naquela época fosse proibido para os discípulos estarem no templo, como foi um monte de vezes, isso não era nenhuma perturbação para eles. A igreja não acabava, a igreja não se enfraquecia, as ofertas não terminavam, as orações não acabavam, porque eles não contavam muito com o tempo, porque eles eram perseguidos pelo império, mas eles contavam com a unidade de coração e de fé, e de casa em casa assim o faziam. Né? Eles tinham alegria e singeleza de coração. Alegria, ainda que não eram ricos, mas eram alegres. Singelos, simples de coração, um coração puro, singelo. E depois também, no versículo 47, já no finalzinho, diz que eles louvavam a Deus, adoravam a Deus no seu dia a dia, não só no templo, mas no dia a dia, nas suas vidas. A vida deles testemunhava o Deus que eles acreditavam. E olha que coisa importantíssima. E eles caíam na graça do povo. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. De todo o povo. Infelizmente, nesse tempo, muitas igrejas e crentes têm caído no deboche do povo. Têm caído na hostilidade do povo. Não são todas, é claro, mas tem muitos, infelizmente, nesse estágio. A igreja daquela época, depois de viver tudo aquilo, de modo natural, singelo, simples, alegre, ela caía na graça do povo. O povo tinha simpatia pela igreja, o povo queria ser igual àquelas pessoas da igreja. O povo admirava aquelas pessoas, caía na graça e contava com a simpatia de todo o povo. E nós precisamos ser cheios do Espírito cada dia mais, para que nós possamos cair na graça do povo, para que o povo possa ver em nós algo diferente, mas não na roupa, não no modo de dizer, mas no espírito voluntário, no coração alegre, no coração singelo, numa pessoa cheia de vida, cheia da vida do Espírito Santo, que é derramada sobre nós todos, que nós devemos estar abertos para acolhermos o dom de Deus que se revela a nós, de modo gratuito, a todos nós. Que nós estejamos abertos para recebermos a cada dia do Espírito do Senhor, que nos enche de vida abundante, de vida cheia de graça, cheia de esperança, e que possamos contagiar com essa vida, com esse Espírito, com essa alegria, com essa singeleza de coração, e assim sermos instrumentos de Deus para levarmos do seu, para testemunharmos, testificarmos do seu Espírito que também se derrama na vida das outras pessoas e de todos quanto abrirem o coração para Deus. Que essa palavra seja guardada em nossos corações e possamos fazer como Pedro orientou aquele pessoal para ouvir com atenção a sua palavra, porque é palavra do Evangelho, é palavra do Novo Testamento, doutrina dos apóstolos, né? Como o texto aqui disse no versículo 42, e que quando nós, independente de quem sejamos nós, abrirmos o coração, o Espírito de Deus nos enche e nos renova. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, e antes